Flamengo escalado para enfrentar o Internacional logo mais, às 19 horas, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. E a surpresa é que Gabigol deve ser reserva, isso mesmo. Vamos trazer agora a provável escalação divulgada por Vene Casagrande no programa da SBT Esportes, do canal SBT Rio, a quem deixamos aqui os créditos na descrição. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre Internacional e Flamengo agora. Agora ele quer que mude de assunto. Quer que fale do Flamengo. Que joga hoje. Mas ele tava aqui no meu ouvido. O Flamengo também entra em campo hoje, né, Vene Casagrande? Partida contra o Internacional. Esse é um jogo atrasado do Brasileirão. A gente vai ver as novidades para esse jogo na volta. O nosso querido Vene Casagrande fala sobre os desfalques para essa partida. Rodô. Confronto direto e importante na briga pelo G4. A equipe de Felipe Luiz tem as atenções divididas com a final da Copa do Brasil e o jogo de hoje diante do Inter. E para a missão de logo mais, o técnico terá que driblar os desfalques. Ao todo, o time tem 10 baixas. O mais recente é Davi Luiz, que apresentou uma dor bilateral no tendão de Aquiles e tornozelo e não viajou com o restante da delegação. E a partida pode servir de oportunidades para velhos conhecidos de Felipe Luiz. O técnico deve aproveitar 4 jovens do Sub-20 para completar o banco. São eles o atacante Tchola, o lateral esquerdo Zé Wellington, o zagueiro Iago e o goleiro Diogo Alves. A equipe tem de volta ainda Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no jogo contra o Juventude. O Flamengo ainda terá que quebrar uma invencibilidade de 11 partidas do Colorado e uma sequência de resultados negativos contra times de Roger Machado. O rubro-negro não consegue vencer equipes comandadas pelo técnico desde 2021, quando superou o Fluminense pelo Campeonato Carioca por 3-1. Na sequência foram outros 2 duelos com 2 derrotas. O Colorado está em 5º lugar com 52 pontos, 2 atrás do rubro-negro, que é o 4º colocado. O Flamengo vai com tudo para ficar mais perto na vaga da Libertadores do ano que vem. Vene, como estão os desfalques do Flamengo para essa partida de hoje? O jogo importante, o jogo atrasado pela 17ª rodada, e o Inter vem muito poderoso nessa reta aí, né, o Vene? O Internacional está vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro, inclusive, se vencer o Flamengo hoje, ultrapassa o Flamengo e entra no G4. Então é um jogo extremamente importante, tanto para o Internacional quanto para o Flamengo, mesmo o Flamengo pensando... Confronto direto, Confronto né? direto, mesmo Aí o Flamengo pensando na na final de domingo. Pode falar, Vene. E o Flamengo tem uma longa lista de desfalques para esse duelo, são 10 no total. Davi Luiz, Alexandro, Luiz Araújo, De La Cruz, Carlinhos, Cebolinha, Pedro, Vinha, Arrascaeta e Léo Pereira. Ou seja, querendo ou não, Felipe Luiz terá que mandar uma equipe, digamos assim, mais alternativa em campo e ainda tem a possibilidade de ele poupar alguns jogadores que vêm de uma sequência grande como titulares. É o caso do Wesley, titular absoluto nos últimos 6 jogos, e também do Gabigol. Embora seja um jogador questionado no setor ofensivo do Flamengo, mas ele é o escolhido pelo técnico Felipe Luiz e ele provavelmente será poupado. Essas escolhas do poupado é por um momento do jogador ou já pensando num ciclo de treinamento para a Copa do Brasil? Não, você tem essa informação? É pensando na Copa do Brasil. Ele está pensando na Copa do Brasil, está preservando. Eu vou utilizar a palavra preservar porque assim, eu acho que é mais justo até, porque supondo que se a final fosse hoje, os dois entrariam em campo. Mas olha só, a gente não tem que ter essa cautela em falar que quando a gente está pensando em treinar para uma coisa, na nossa vida, quem gosta de fazer musculação, enfim, crossfit, ou para quem é atleta de alta performance, que é o caso dos jogadores do Flamengo, você tem um foco, uma mira, e aí você faz um treinamento todo pensado nessa mira. E aí a gente pode estar falando aí que hoje o Flamengo se prepara e treina e pensa na Copa do Brasil. E aí tem um brasileiro no meio do caminho. Pode ser por aí? Não, é pensando na Copa do Brasil, exclusivamente na Copa do Brasil. Querendo ou não, se tornou aí a única possibilidade de título do Flamengo para a temporada. Muita gente trata como um prêmio de consolação. Eu não vou tratar como um prêmio de consolação. Eu acho que a Copa do Brasil, querendo ou não, é um título extremamente importante, mas a gente sabe que pelo investimento que o Flamengo faz, se esperava muito mais do Flamengo, não só em questão de título, mas também de desempenho. Então, assim, eu não vou criticar o Felipe Luiz por fazer isso, pelo contrário, eu acho que o Flamengo, ainda mais depois do que a gente viu ontem, o Atlético Mineiro diante do River Plate, será uma final extremamente difícil. Se o técnico Felipe Luiz entende que esse é o melhor para o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil, assim tem que ser feito. Olha só, Pedrosa, olha como o Big Boss está trazendo um recorte aqui que é realmente como esse confronto de hoje, atenção, torcida do Flamengo, como esse confronto hoje é importante. A gente está falando que um Flamengo que se perder, ele é ultrapassado pelo Internacional. E já vamos falar desse cara aqui. E se ele ganhar, ele
empata com Fortaleza, que é um time, desculpa aí que eu sei que é a cara desse telão, que é um time que a gente tá falando, eu continuo falando que ele briga aí pela cabeça, pela ponta do campeonato. Vocês já falaram que não. Se não fossem os pênaltis do Palmeiras, deveria estar brigando ainda mais. Cadê a sirene, DJ Careca? Essa é a verdade. Do outro Ele tá nervoso aqui hoje, vocês não têm noção. Não, o da mão foi pênalti. Tá, e o outro? O outro muito duvidoso. 2-1. Aqui, Pedrosa. Fala comigo aqui, que eu já perdi minha energia nesse dia, desse jogo. E o Inter, que ninguém falava dele. O Big Boys lembrou, na época, ele tava até na zona de rebaixamento. Sim. Veio numa carreira aí, tudo bem que ficou com... Isso que eu tava tentando te falar aquela hora. Eu acho que ele ficou com 6 ou 7 jogos a menos. Foi. Bastante, né? Foi um número grande. Mas olha aqui o Internacional, Pedrosa. Não, uma recuperação brilhante, gente. O Internacional esteve numa situação que só Grêmio e Juventude estiveram, de ter seu estádio inundado, por exemplo. O Internacional ele consegue uma recuperação brilhante, não só com o seu elenco, mas o trabalho do Roger Machado também é muito bom. Chega aí disputando com o Flamengo no G4, um jogo importantíssimo, mas vale lembrar que também não é algo para ligar muito o alarme do Flamengo caso perca. Porque em relação à vaga na Libertadores, a chance de ter um G7 é muito grande, principalmente com Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores, o Flamengo e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, assim, ainda tem um Botafogo podendo ser campeão de 2 competições. Então, o G7 é praticamente uma realidade. Então, assim, por mais que esse jogo seja ruim caso o Flamengo perca, também não é algo para se preocupar em relação à vaga na Libertadores. Pensando em título, já falei aqui, para mim o Flamengo não tem time para chegar no título do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco aí sobre essa partida, né? E trazer também a provável escalação do Flamengo, que enfrenta logo mais pelo Campeonato Brasileiro a equipe do Internacional de Porto Alegre. Partida de 6 pontos, pois se o Flamengo perder, vai ser ultrapassado pelo seu adversário Internacional, mas se ganhar, abre mais 3 pontos aí, né? E fica um pouco mais aliviado nessa briga pelo G4, que, na minha opinião, é o objetivo do Flamengo nesse momento. É claro que, diante da situação, vamos supor que o Botafogo chegue nas últimas rodadas com 2, 3 pontos de diferença, aí sim poderemos pensar em título. Mas nesse momento, né, infelizmente, o Flamengo briga apenas pelo G4. E pensando nesse G4, o Flamengo está escalado, né? O treinador Felipe Luiz já definiu a equipe que enfrenta logo mais o Internacional, com muitas mudanças. Todos nós sabemos que a Copa do Brasil, nesse momento, é prioridade para a equipe carioca. O Flamengo não conquistou nenhum título na temporada e tem essa real possibilidade de estar conquistando pelo menos a Copa do Brasil, né? Já que Libertadores e Campeonato Brasileiro já podemos dizer que deu adeus. Libertadores principalmente. Então a provável escalação do Flamengo para enfrentar logo mais o Internacional em Porto Alegre é Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Ortiz formando a dupla de zagueiros. Ayrton Lucas na esquerda, né? Alexandre está machucado. Eric Pulgar de volante, Everton Araújo e Alcaraz no meio. Gerson, Plata e Bruno Henrique. O Flamengo vai com essa equipe muito modificada, né? Principalmente porque Arrascaeta está fora, De La Cruz está fora, são jogadores que têm tido bastante problemas físicos, principalmente Arrascaeta, é claro, ele não está lesionado, mas o Flamengo já definiu a prioridade nesse momento e é a Copa do Brasil, vai deixar o jogador descansando para que no próximo domingo, o primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo esteja 100% apto com todos os seus jogadores disponíveis. Então, na minha opinião, o Felipe Luiz faz o correto. O que o Flamengo deveria ter feito no início da temporada, ter colocado alguns campeonatos como prioridade. E ao invés de ter colocado a Copa do Brasil, como foi feito por Tite, deveria ter colocado o Campeonato Brasileiro. Só que não foi dessa forma que a diretoria, assim também, como toda a comissão técnica, né, resolveram priorizar alguns campeonatos, né? Priorizaram as Copas. Caiu fora da Libertadores e sobrou apenas a Copa do Brasil. E 2 jogadores aí vão formar a dupla de zagueiros, né? Fabrício Bruno e Léo Ortiz, né? Após 5 meses, né? São 2 jogadores que já atuaram pelo Red Bull Bragantino, são ex-atletas do Red Bull Bragantino e o Flamengo tem essa oportunidade de repetir a zaga. Em busca de se manter na briga pelo título, Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo é uma partida que foi adiada e agora está sendo e que vai acontecer.
Por conta dos desfalques de Léo Pereira e Davi Luiz, o Mengão deve encarar a equipe gaúcha com Léo Ortiz e Fabrício Bruno, formando a dupla de zaga. Porém, tal fato não acontece há mais de 5 meses. Na ocasião, ainda sob o comando de Tite, Léo Ortiz e Fabrício Bruno formaram a dupla de zaga titular do Flamengo na vitória por 1-0 sobre o Amazonas, no dia 22 de maio. O jogo era válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Agora os defensores voltam a atuar na defesa juntos, visto que Léo Pereira cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo e Davi Luiz tem problemas físicos. São 2 jogadores bastante qualificados, né? Não precisamos nem dizer aqui, são jogadores de seleção. Fabrício Bruno já foi convocado recentemente pela seleção brasileira e Léo Ortiz nem se fala. Além de ser um excelente zagueiro, joga como volante como nenhum outro atleta. Então, com certeza, o Flamengo tem tudo aí para fazer uma boa partida, apesar dos 10 desfalques, né, diante do Internacional logo mais pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vencendo fica apenas a 7 pontos de diferença do Botafogo e com certeza o Botafogo deve tropeçar mais algum jogo. E o Flamengo precisa sim pontuar, né, a maioria das partidas para quem sabe aí sonhar nos últimos jogos com o título do Campeonato Brasileiro. Matematicamente temos chance sim, então vamos se apegar a esse 1% aí que o Flamengo tem. Quem sabe mais na frente a gente não seja mais beneficiado com algum tropeço do Botafogo. Então é isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. O link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Todo mundo entrando no canal da SBT Rio, se inscrevendo e acompanhando aí os programas esportivos, principalmente da SBT Esportes. Quem vem de Casagrande e os demais jornalistas participam diariamente. Então, link do canal da SBT Rio na descrição.